Bem-vindo a mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Como saber se eu estou vivendo a vontade de Deus? Mas antes de iniciarmos esse estudo falando de forma específica sobre a vontade de Deus, nós precisamos entender primeiramente que o Senhor criou a mim e a você com muito amor e que Ele tem planos específicos para cada um de nós. Vamos ler Salmos capítulo 8? Abre a sua Bíblia. A partir do verso 4, nós vamos ler até o 9. Diz assim: O que é o ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste, tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, os animais selvagens também, os pássaros, os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Tá vendo? O que é o ser humano para que Deus pense em nós? Nós somos importantes para Ele. Ele nos deu domínio, poder para dominar sobre toda a terra. E por isso mesmo, nós precisamos saber qual é a vontade, porque Ele tem planos para a minha vida. E quais são esses planos? Porque quando eu entendo quais são os planos de Deus para a minha vida passa a ter sentido. Você tem pensado que muitas vezes nós olhamos e pensamos: o que eu tenho que fazer? Qual é o sentido da minha vida? Nosso sentido de vida é estar aqui, vivendo os sonhos de Deus, os planos de Deus. E por que o Senhor quer nos mostrar a sua vontade? Porque quando Ele nos mostra a sua vontade, nós podemos seguir pelo caminho certo. E Deus não é Deus de confusão, isso mesmo. Isso está em 1 Coríntios 14, no versículo 33, diz assim: Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. O Senhor, Ele não está no meio da confusão. Deus está onde há paz. A vontade de Deus vai trazer paz ao nosso coração, mesmo que estejamos tristes por aquilo. Porque em certas situações nós queremos muito seguir uma direção e percebemos que o Senhor quer outra. A gente fica triste porque sabe que vai ter que mudar de direção. Porém, temos paz por saber que estamos fazendo a coisa certa. E você sabia que existe a vontade objetiva de Deus e a vontade permissiva? Isso mesmo. Vontade objetiva é quando aquilo foi planejado por Deus. É o que Ele quer. Já a vontade permissiva, não. Será que Deus gostaria de ver tanta violência, tanta maldade no mundo? Não. Mas por que Ele permite? Porque Ele nos deu livre-arbítrio. Algumas coisas Ele impede, outras não, às vezes Ele ameniza. Não temos como entender o porquê de todas as situações, mas um dia nós entenderemos na glória com o Pai. Muitas coisas vão ficar claras aos nossos olhos. Então o que precisamos ter a certeza é: a melhor vontade a ser vivida é a vontade objetiva de Deus. E uma preocupação: quando eu me desviei dessa vontade objetiva, quando eu não estou seguindo os planos de Deus, mas eu estava seguindo a minha vontade, ainda há esperança sim. Porque a Bíblia nos diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então há esperança. O Senhor pode nos trazer de volta para a direção certa e vai cooperar. Sabe quando acontece algo com você que você diz: meu Deus, mas não era isso que eu queria, e de repente você lá na frente lembra do que aconteceu e diz: nossa, que livramento, ainda bem que Deus fez aquilo. Uma situação que no início parecia ser ruim, que se transformou em bênção. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E por que é necessário o cristão desejar viver a vontade de Deus? Porque isso faz parte da nossa transformação. Vamos ver o que está escrito em Romanos 12? Abra a sua Bíblia. No versículo 12 desse capítulo diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável.
Deus quer transformar a nossa mente. Deus quer que a gente deseje os planos dele, deseje viver a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, se ela é agradável, é algo que vai me fazer feliz, que vai trazer coisas boas para mim, porque eu não conheço o amanhã, mas Deus conhece o amanhã. Então, quando nós continuamos vivendo sempre satisfazendo a nossa vontade, ainda não houve uma transformação verdadeira. A partir do momento que eu decido viver uma vida segundo a vontade de Deus, eu preciso permitir que Ele gere uma transformação da minha mente para que eu aceite a sua vontade. Quais são as condições, os critérios, os requisitos básicos para que Deus permita a gente conhecer a vontade dEle? Tem alguns. O primeiro requisito é nascer de novo, ou seja, é aceitar Jesus Cristo. O segundo requisito é o Espírito Santo. Mas olha que maravilha, quando alguém aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Eu não tenho, eu estou com dúvida, será que eu tenho ou não tenho? Sabe quando você quer fazer algo errado e vem aquela voz e diz, vai não. E você diz, mas eu quero ir. Vai não, é o Espírito Santo falando com você. Então, ouvir a voz de Deus, nem sempre você vai olhar para o céu e aquela voz vai vir do céu, né? É algo bem mais difícil nos dias atuais. Mas o Espírito de Deus, ele está na nossa mente, falando ao nosso coração. Ou quando vem uma ideia, algo maravilhoso, Deus te deu uma sabedoria para falar algo em um momento que você não sabia nem o que dizer. É o Espírito Santo. Um terceiro requisito é uma vida pura. Por quê? Porque o pecado nos impede de ver a vontade de Deus. Vamos ler o que está em Isaías, no capítulo 59, versículo 2. Abra a sua Bíblia. Diz assim, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. As pessoas às vezes oram, Deus não está me respondendo. Por que será que a resposta não está vindo? Será que não é o pecado que está me impedindo de conhecer a vontade de Deus? Porque uma coisa é verdade. Deus só vai trazer a revelação de novas perspectivas da sua vontade quando eu já estou obedecendo aquilo que eu já conheço. Se eu não estou obedecendo algo que eu já conheço e eu sei que é a vontade dele, por que ele vai me fazer conhecer novos sonhos dele, novos projetos, se eu não estou seguindo aquele que ele já me deu? Outro requisito e muito fundamental é a obediência. Deus não vai revelar a sua vontade para pessoas que são desobedientes. Para quê? Se esta pessoa não tem disposição a obedecer. Deus quer ver corações dispostos a fazer a vontade dele. Quando essa disposição existe no nosso coração, tenha certeza, Deus vai nos revelar a sua vontade. O que nós podemos usar como instrumento, como um guia de saber qual é a vontade de Deus? Primeira coisa, a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós conhecemos a sua vontade, o que ele dá, a forma com que ele deseja que a gente viva, o que ele sonhou para nós, né? Segunda coisa, na oração. A oração é onde o nosso coração começa a assimilar a vontade de Deus, começa o processo de aceitação, de começar a sonhar com o Pai. Então é importante nós sonharmos com Deus, desejarmos os seus projetos e os seus planos. E é lá que nós pedimos também a Deus para tirar do nosso coração tudo aquilo que não é da vontade dele. Outra forma que nós podemos utilizar para estar na vontade de Deus é usar bom senso e pedir sinais para o Senhor, mas nós temos que ter bom senso. Gideão e tantos outros servos do Senhor pediram alguns sinais a Deus. Agora, tem que ter bom senso, não dá para pedir sem sabedoria. Vamos imaginar que alguém chega na sua casa e todas as vezes que essa pessoa chega, ela deixa a chave da casa, por exemplo, na porta. Nunca ela coloca em outro lugar. Aí você ora para o Senhor, Senhor, se essa for a tua vontade, quando fulano chegar, vai deixar a chave atrás da porta. Tá de brincadeira, né? Se essa pessoa sempre faz isso é falta de bom senso. Você não está pedindo o sinal certo, peça ao contrário. Senhor, se essa for a tua vontade, eu sei que quando aquela pessoa chega, ela sempre deixa a chave ali. Mas se for da tua vontade, ela vai colocar em cima da pia do banheiro, Senhor. Aí eu vou entender que é a tua vontade. Nós temos que estar prontos para receber o sim ou não de Deus. Nós não podemos manipular a situação. Sabe uma outra coisa muito importante? Procure alguém que é sábio. Ore antes. Pai, aquela pessoa é uma pessoa sábia, ela te busca. Use ela para me orientar nessa questão.
Procure pessoas tementes a Deus, que elas podem te ajudar em oração e também te aconselhar para uma decisão importante. Sabe qual é o segredo para uma vida vitoriosa? É permitir que a nossa vontade humana seja derrotada pela vontade de Deus. E é no palco da oração e nos rendendo à palavra de Deus que a nossa vontade é derrotada. Porque para nós sermos felizes, não são as situações que vão influenciar a nossa felicidade. O mundo pode estar se acabando ao redor, mas quando nós temos paz, de ter a certeza que estamos vivendo como Deus quer, isso traz alegria ao nosso coração, nos traz paz. E isso sim é se alegrar continuamente no Senhor, por ter a certeza de termos um Deus que está olhando e zelando pelas nossas vidas e nós estamos sendo fiéis a eles. Que o Senhor te abençoe e eu te espero na próxima lição.